Boa noite, me chamo Maria Jéssica, sou aluna da UES, cursando licenciatura em Física. Através da disciplina Prática como componente curricular, vim dar a minha primeira aula, que é Newton e suas leis. O estudo da dinâmica dos corpos envolverá a compreensão de 3 leis básicas, desenvolvida no início de 1687, pelo cientista inglês Isaac Newton. Durante muitos séculos, pensou-se que o movimento só poderia existir ou serem mantidos por uma ação que fosse exercida sobre os corpos. Primeira lei de Newton ou princípio da inércia. O conceito de inércia, tradicionalmente estudado na física, é decorrente de 3 personagens muito importantes, que seriam René Descartes, Galileu Galilei e Isaac Newton. Galileu Galilei foi o primeiro a questionar a ideia de que todo movimento está associado a uma ação motora sobre um corpo. Para ele, os corpos poderiam se mover perpetuamente sem que nenhuma ação agisse sobre eles. Para defender suas ideias, ele usou vários argumentos com diferentes abordagens. Apesar de Galileu ter refletido sobre alguns conceitos dinâmicos, entre eles o que hoje chamamos de força ou inércia, ele não os escreveu de forma clara e objetiva. René Descartes foi quem pela primeira vez apresentou um enunciado claro ao conceito de inércia. René Descartes anunciou atualmente o que chamamos de inércia, afirmando que um corpo livre de influências externas, ele se move em velocidade constante e em linha reta. É interessante notar que, apesar dele não falar formalmente em forças, ele a cita ao falar em influências externas. Tendo aprendido ciências e filosofias através do escrito de Galileu e Descartes, Isaac Newton sentiu a necessidade de desenvolver uma teoria mais clara do que a de seus predecessores. O conceito de inércia foi denominado por ele pela expressão vis inerte, que é aproximadamente força inerte. Foi com Newton que a inércia passou a ser vista definitivamente como uma propriedade do corpo e ser associada à sua massa. Primeira lei de Newton ou princípio da inércia. Todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, exceto que sofra a ação de uma força externa. A ideia básica contida nessa lei é que sem a ação de forças, o corpo permanece como estão, ou seja, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um corpo não precisa de forças para manter seu estado de repouso ou movimento. Um cavaleiro é atirado para a frente quando o cavalo para de repente. Quando o cavalo para subitamente, o cavaleiro que estava em movimento tende a continuar em movimento. Esse exemplo mostra a importância do cinto de segurança quando andamos de automóvel. Se os passageiros estiverem no interior do carro sem o cinto de segurança, qualquer movimento brusco que o carro der uma parada subitamente, os passageiros vão tender a continuar em movimento. Se os passageiros estiverem no interior do carro sem o cinto de segurança, qualquer movimento brusco que o carro der uma parada subitamente, os passageiros vão tender a continuar em movimento. O cinto é uma maneira de prender os passageiros ao banco do carro. Inércia indica a tendência que um corpo tem de permanecer em seu estado de movimento ou repouso. A medida quantitativa é a sua massa. Em outras palavras, um objeto parado tende a permanecer parado e um corpo em movimento sempre tende a permanecer em movimento. A massa é a medida quantitativa da inércia.
A massa do objeto representa a dificuldade imposta por ele para colocar um objeto em movimento ou para colocá-lo em repouso. Agora, imagine que você quer empurrar um objeto que está inicialmente parado. Esse objeto ele possui apenas 5 quilos. Então, você vai ter que exercer uma força para que esse objeto se movimente. Agora, se esse objeto tiver 500 quilos, a dificuldade que você vai enfrentar, a dificuldade com a força, vai ser bem maior do que a de 5 quilos, né? Mas por quê? Porque o objeto de 500 quilos, ele resiste muito mais ao movimento do que o que tem apenas 5. Nessa primeira imagem, vemos um carrinho descendo com as bolas. E logo em seguida, a gente vê que o carrinho parou, mas as bolas continuaram em movimento. Ou seja, as bolinhas tendem a manter o movimento, mesmo com a parada do carrinho. Dessa maneira, podemos constatar a inércia, de que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Já nessa segunda imagem, é um copo com uma cartolina e uma moeda. Ao puxarmos ou empurrarmos rapidamente a cartolina, a moeda cairá em linha reta dentro do copo. Isso acontece por quê? Bem, isso acontece graças à inércia da moeda, ou seja, a sua tendência de permanecer em repouso. A força do atrito não foi suficiente para movê-la, constatando que a inércia de que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Se a força resultante sobre um corpo for nula, todo o corpo em equilíbrio de forças encontra-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se o corpo estiver em repouso, ele permanecerá em repouso. Se o corpo estiver em movimento, move-se em linha reta com velocidade constante. Pronto, agora eu gostaria de trabalhar com vocês um exercício de fixação para sabermos o que entendemos até aqui. Os encostos de cabeça estão presentes na maioria dos veículos atuais, uma vez que existe uma grande possibilidade de que os ocupantes de um veículo fraturem seus pescoços no caso de uma colisão na traseira do automóvel. O princípio físico capaz de explicar a necessidade dos encostos de cabeça é o A. Primeira lei de Newton. B. Segunda lei de Newton. C. Lei da ação e reação. D. Teorema do empuxo. Ou E. Equilíbrio de forças. E aí, me dizem qual que vocês acham que são? Para quem disse a alternativa A, primeira lei de Newton, acertou. Então, vamos lá. Quando acontece uma colisão, principalmente se for traseira, o passageiro ele é lançado para frente e para trás. Se não tiver o encosto da cabeça, ele será lançado violentamente para trás, podendo fraturar a coluna ou até mesmo levar à morte. Daí vem aquela questão que a gente já abordou da importância também do cinto de segurança.
O que vou mostrar agora a vocês é um simulador interativo que ajuda a entender um pouco mais a respeito da inércia. Esse aqui é o simulador interativo. Ele se chama Forças and Motion Básicas, ou seja, forças e movimentos básicos, trabalhando força, movimento e atrito. Ele pode ser facilmente baixado ou acessá-lo ele online. Como podemos observar aqui, essa caixa ela está em repouso sobre a superfície e nesse momento não existe força de atrito. A velocidade aqui marcada é 0. Por inércia, a tendência de um corpo em repouso é manter em repouso, a não ser que haja uma aplicação de força sobre o objeto para tirá-lo da condição de repouso. E o que aconteceria se aplicássemos uma força sobre esse objeto? Vamos lá. Aí ele começa a aplicar força. E ao aplicar uma força sobre o objeto, ele começa a adquirir a velocidade. Como podemos ver aqui, ó, nós elevamos esse objeto até a máxima permitida, que é 40 metros por segundo. Nesse momento agora, o objeto está se movimentando numa velocidade que não varia, nem aumenta, nem diminui, classificando como movimento retilíneo uniforme. A tendência desse objeto é manter-se em movimento retilíneo uniforme até que uma força externa atue sobre ele, tirando-o da condição de movimento retilíneo uniforme, levando-o, por exemplo, ao repouso. Agora, o que aconteceria se a gente adicionasse atrito? Vamos ver. Adicionando aqui um pouquinho de atrito. Olha isso aqui. Se colocarmos o atrito, pode reparar que a velocidade está diminuindo. Está havendo uma redução no valor da velocidade. Podemos observar aqui que, com o passar do tempo, esse objeto foi levado ao repouso. A aplicação de uma força externa, que foi o atrito, tirou o objeto da condição inicial de movimento retilíneo uniforme e levou esse objeto para o repouso.
A tendência do objeto é manter-se em movimento, mas nesse caso, existe a atuação da força de atrito, parando este objeto. Segunda lei de Newton, ou princípio da dinâmica. A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Representa força resultante, massa e aceleração. Em outras palavras, falar de mudança de movimento significa falar sobre aceleração. Assim, se aplicarmos a mesma força em corpos diferentes, produziremos acelerações diferentes. Em nossas experiências cotidianas, podemos observar a relação entre força, massa e aceleração quando tentamos mover um objeto. Se uma criança e um adulto, cada um sobre um skate, forem empurrados com a mesma força e direção, a criança terá a velocidade maior porque a sua massa é menor. Quando há uma força resultante sobre a caixa, manifesta-se uma aceleração. Agora, se aplicarmos uma força resultante 2 vezes maior, a aceleração também aumenta 2 vezes. Nessa situação, podemos observar que a aceleração é proporcional à força. Agora vamos analisar outra situação. Quando há uma força resultante sobre a caixa, manifesta-se uma aceleração. Agora, se a mesma força resultante for aplicada a 2 caixas, se manifestará metade da aceleração. Ou seja, a aceleração é inversamente proporcional à massa. Em resumo, podemos dizer que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Para que um corpo parado se movimente, é preciso que nele atue alguma força. Observamos aqui que não há atrito e a massa é constante. Nesse primeiro exemplo aqui, é um homem colocando força no carro. Aqui já são 2 pessoas. E aqui já são 3. E a gente observa que quanto maior a força, maior é a aceleração. E quanto menor a força, menor é a aceleração. Já nesse exemplo aqui, também não há atrito e a força é constante. A mesma força que eles 3 empurram esse carro de massa menor é a mesma força que eles empurram esse daqui, que a massa é bem maior. Podemos observar que quanto menor a força de um corpo, maior a aceleração ele adquire. E quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração ele adquire. Essa constatação é conhecida como segunda lei de Newton. A aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada, conforme mostra essa imagem. Ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que será dependente de sua massa. A partir dessa imagem,
podemos ver que ao aplicar uma força de 2 newton sobre um objeto, ele adquirirá uma aceleração maior quando a massa for 0,5 kg e uma aceleração menor quando a massa for de 4 kg. Isso significa que quanto maior a massa de um corpo, maior deve ser a força aplicada para que se altere seu estado de movimento. A força é uma grandeza vetorial, pois é caracterizada por módulo, direção e sentido. Agora com mais um exercício de fixação. Um corpo de massa igual a 15 kg move-se com aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo quadrado. Qual o módulo da força resultante que atua no corpo? E aí, vamos tentar resolver juntos? A segunda lei de Newton diz que a força resultante agindo sobre um corpo é a proporção à sua massa e à sua aceleração. Para conseguirmos resolver essa questão, é só a gente ler, né? Ele quer saber qual é a força resultante que atua no corpo. Então, vamos lá descobrir. Ele diz que a sua massa é igual a 15 quilos e que a sua aceleração é 3 metros por segundo quadrado. Então, qual vai ser a força resultante? 15 vezes 3, 45 newton. E por aqui ficamos com mais uma resolução de um exercício. Espero que tenham entendido. E é isso aí. Terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. A toda ação corresponde uma reação, de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. Esta lei se refere à interação entre dois corpos quando mediada por forças. As forças são sempre produzidas aos pares a partir da interação entre dois corpos. Observe que nessa imagem temos a força que o corpo 1 faz no corpo 2. Ela é equivalente em módulo à força que o corpo 2 faz sobre o corpo 1. No entanto, com sentido contrário, por isso adotamos o sinal negativo. Um exemplo é como vemos nessa imagem, é o jogo de queda de braços, no par de forças, braço 1 e braço 2. Esse e outros pares de força são denominados ação e reação. Bom, gente, agora vamos com o último exercício de fixação. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A. O estudante está correto, sendo um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. B. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. C. O estudante está correto
e não há uma lei da física que possa explicar esse fato. D. O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. Vamos pensar um pouquinho e ver qual alternativa vocês me dão. E aí, qual será a certa? Para quem disse a alternativa D, acertou. A terceira lei de Newton assume que as forças de ação e reação possuem o mesmo valor, mas atuam em corpos diferentes. Com essas afirmações, afirmamos que o movimento não terá equilíbrio, então será possível. Mas afinal, o que aparece primeiro, a ação ou a reação? Por se tratar de uma interação, as forças de ação e reação aparecem e desaparecem instantaneamente. Isto é, ao mesmo tempo, elas são frutos do mesmo processo. E qual a mais intensa, a ação ou a reação? Bem, a ação e a reação são sempre iguais, tanto na intensidade como direção. As leis de Newton podem ser aplicadas em qualquer sistema de corpos, tanto corpos isolados quanto conjunto de corpos em contato. As três leis de Newton nos permitem obter as forças que agem no conjunto ou em cada corpo isoladamente e determinar a aceleração do movimento. As leis de Newton podem ser aplicadas em qualquer sistema de corpos, tanto corpos isolados quanto conjunto de corpos em contato. As três leis nos permitem obter as forças que agem no conjunto ou em cada corpo isoladamente e determinar a aceleração do movimento. Utilizando as leis de Newton no nosso dia a dia, temos o exemplo dos elevadores. Você já deve ter sentido uma pressão nos pés na partida do elevador que sobe e um friozinho na barriga no momento em que ele para no andar desejado. Esse sentimento também pode ser percebido quando passamos por um declive muito rapidamente, como um carro ou em uma montanha russa, nos parques de diversão. O que você precisa saber é que essas situações têm a ver com as leis de Newton. Para entender isso, suponha um elevador em que uma balança de banheiro foi colocada dentro. Se você mora em prédio, pode realizar esse experimento. Vamos atentar para as forças que estão agindo sobre a pessoa que se encontra em cima da balança dentro do elevador. A força-peso e a reação normal. Quando o elevador está em repouso ou se move com velocidade constante, a resultante é nula. Portanto, a força para cima, força normal, é igual à força para baixo, força-peso. Já no momento da partida para andares superiores, o elevador acelera. Esse movimento acelerado provoca uma maior compressão entre o piso e os pés da pessoa, como se o chão do elevador fosse de encontro aos pés dela. O aumento da pressão nos pés é indicado pelo aumento da força normal e o aumento do valor anotado na balança. Outra maneira da pessoa pensar sobre esse movimento é com base na relação entre a força resultante e a aceleração. Como o vetor aceleração é vertical, para cima, a força resultante também será nesse sentido. Portanto, a força normal é maior que a força peso. Entre a partida e próximo à chegada,
O elevador está em movimento retilíneo uniforme e as forças estão em equilíbrio. Por isso, você não sente nada, ou melhor, continua a sentir a mesma reação como se estivesse parado. Portanto, a balança acusa seu próprio peso. Para chegar ao andar desejado, ainda subindo, o elevador desacelera e você pode ter a sensação de que seu peso diminuiu. Se pensarmos na relação entre força resultante e aceleração, veremos que essa última é vertical, para baixo. Assim, para a força resultante também ter esse sentido, teremos que a força peso é maior que a força normal. Em caso limite, se os cabos do elevador se romperem, a pessoa cai em queda livre, perdendo qualquer contato com o piso do elevador. Naturalmente, nesse caso, a reação normal é nula e causa a sensação de perda de peso, que recebe o nome de imponderabilidade, utilizando as leis de Newton em movimentos circulares. Lembre-se de que todo movimento circular é acelerado, pois o vetor velocidade muda constantemente de orientação e de que em todo corpo acelerado há uma força resultante. Suponha que um carro que trafega por um trecho plano e reto de uma estrada a 80 km por hora entra em uma curva, mantendo sua velocidade com o mesmo valor. Nos trechos retilíneos da estrada, antes e depois da curva, o carro trafega com velocidade constante e, portanto, sua aceleração é nula. Entretanto, na curva, apesar de o vetor velocidade se manter constante, o movimento é acelerado, pois a orientação do vetor velocidade é alterada. De acordo com a segunda lei de Newton, deve existir uma força resultante agindo no carro. A força resultante, no movimento circular uniforme, tem um caráter diferente da força resultante, que vimos até o momento, na direção do movimento. No movimento circular uniforme, a força resultante não altera a intensidade da velocidade. Ele altera somente a orientação da velocidade. A força resultante no movimento circular uniforme é sempre perpendicular à velocidade. Ela é chamada, nessa situação particular, de força centrípeta, porque aponta para o centro da curva, ou circunferência. Entretanto, a força centrípeta é uma resultante dada pela soma de todas as forças que atuam em um corpo. Qual a origem da força resultante centrípeta no carro na situação anterior? Bem, é basicamente o atrito. Em dias de chuva ou com óleo na estrada, o coeficiente de atrito pode ficar muito pequeno, diminuindo a força centrípeta necessária para fazer a curva, e o carro pode deslizar pelo asfalto. Nesse caso, a força de atrito é a força resultante centrípeta, que faz o carro descrever a curva em segurança, alterando somente a orientação do vetor velocidade, não a sua intensidade. A aceleração também tem uma definição particular no movimento circular uniforme. Ela é chamada de aceleração centrípeta. Essa aceleração varia com a velocidade do corpo e o raio da curva na trajetória circular. Agora observe a seguinte experiência. Ao amarrarmos um barbante em uma bolinha e girar o conjunto, podemos observar que o movimento da bolinha é circular e que a atração aplicada pelo barbante constitui uma resultante centrípeta. Agora, já nessa outra imagem, o que acontece se o barbante se romper? A tração desaparece
e a bolinha deixa de realizar um movimento circular, uniforme, escapando pela tangente na direção do vetor velocidade. No espaço, também podemos encontrar uma situação semelhante: o movimento dos planetas em torno do Sol. Nesse movimento aproximadamente circular, o barbante não existe. É a força gravitacional, a responsável por esses astros permanecerem em trajetória circular. É importante perceber que, tanto no caso da pedra quanto na dos astros, a trajetória circular tem como causa a existência de uma força central, mesmo que de naturezas diferentes. Na pedra, a atração do barbante direciona a pedra ao centro da áurea. Na Lua, por exemplo, a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua exerce esse papel. Qual a diferença da palavra centrípeta e a palavra centrífuga? Eu já falei na palavra centrípeta e vocês já devem ter visto ou usado a palavra centrífuga. Ambas estão relacionadas ao movimento circular. A força centrípeta significa força que aponta para dentro do centro. Já a força centrífuga significa força que aponta para fora do centro. Além disso, a presença de cada uma delas depende do referencial em que se observa o movimento. Vou explicar melhor por meio de um exemplo. Imagine que você está sentado em um carro ou em um ônibus, muito liso, os bancos. Quando o veículo realiza uma curva com alta velocidade, vamos supor para a esquerda, você desliza na direção oposta, para a direita. Para um observador externo e parado no solo, o seu corpo simplesmente obedece ao princípio da inércia. Ou seja, enquanto o móvel faz a curva, você mantém o movimento em linha reta. Para esse observador, a resultante de forças que age sobre a pessoa no banco é centrípeta e tem origem na força de atrito entre o banco e o seu corpo. Mas você, que está dentro do veículo, sente-se uma força empurrando-o para a direita, de acordo com seu referencial, ou não sabe que você está em movimento. Há uma força originada sobre o seu corpo que empurra-o para a direita, ao lado da curva. Assim, essa força pode receber o nome de força centrífuga. Essa força é chamada de força fictícia, pois existe apenas para diferenciais acelerados, o veículo no caso, não sendo descrita para o observador externo, que se encontra no referencial inercial. Para finalizar, eu gostaria de deixar um mapa mental, retomando aos pontos principais da aula. Leis de Newton. Começamos a falar sobre a hipótese grega, né? Para haver movimento, deve haver uma força agindo o tempo todo. E foi questionado por Galileu. Isaac Newton elaborou os 3 princípios, leis, nos quais a dinâmica é baseada. A primeira lei de Newton, a inércia, um corpo em movimento tende a continuar em movimento e todo corpo em equilíbrio de forças encontra-se em repouso ou em movimento retilíneo, uniforme. A segunda lei de Newton é a relação direta entre duas forças e a aceleração. A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração, por ele adquirida. É a lei fundamental. A terceira lei de Newton, que é a da ação e reação, eles têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, aplicadas em corpos diferentes. Não se anulam.